Bem, nesse momento final me deram a responsabilidade no Dia Internacional da Mulher de ler um texto no qual eu coloquei um tema e quero despertar o coração de todas vocês mulheres para uma possibilidade de Deus em sua vida. Eu quero falar a respeito de uma mulher do Novo Testamento. A sua história é mais ou menos essa, depois eu dou o endereço. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida, a cidade, ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, ou Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 36 a 43. Dorcas, uma mulher de Deus. É esse o retrato que eu quero deixar desta amiga de vocês. Uma mulher conhecida por um projeto incrível que ela mesma realizava, costurando para as pessoas desfavorecidas e dando esmola, ou seja, praticando caridade com as pessoas mais pobres daquela cidade. Um dos privilégios que as pessoas que viajaram conosco para Israel, tivemos o privilégio de entrar na rua onde ficava a casa de Simão o curtidor, onde Pedro ficou, e mais tarde vai receber uma visão de Deus para sair dali e ir até a casa de Cornélio. Mas chegando naquela cidade, o início da nossa caminhada em Jerusalém, na circunvizinhança de Tel Aviv, nós aprendemos ali que 3 fatos importantes aconteceram naquela cidade. Primeiro, foi dali que Jonas, fugindo da face de Deus, ao invés de ir para Nínive, foi para a Europa, para a Espanha, para a cidade chamada Tarsis. Então lá tem uma baleia gigantesca de metal, uma espécie de baleia, um peixe gigante naquela cidade. Naquela cidade, nas ruas estreitas, existe um lugar alto onde todos os cristãos creem que era o lugar onde que Simão, o curtidor, vivia. Onde Pedro foi hospedado nesta ocasião que acabei de ler, em Atos 9, como também na visão seguinte que ele teve estando ali naquele lugar. Mas aquela também é a cidade de uma mulher. Sim, de uma mulher, porque assim que a igreja de Jesus Cristo começou, as mulheres tiveram o seu lugar no ministério cotidiano, quer na vida de Jesus Cristo, quer na vida da igreja. As mulheres foram exaltadas. Talvez alguém me pergunte: pastor, quando isso começou? Deixa eu lhe explicar. Quando Jesus Cristo, na cidade de Sicar, ele foi e sentou-se perto de um poço e conversou e teve um diálogo com a mulher samaritana. É ali que a mulher, na visão dos discípulos, estão sendo colocado no mesmo grau de igualdade dos homens. É ali. Então as irmãs agradeçam muito por Jesus e agradeçam muito pela mulher samaritana, porque ali Jesus Cristo colocou vocês no lugar onde vocês devem estar, ao lado dos homens, em igualdade, dentro da igreja, dentro do ambiente de fé também. Então isso é muito bonito. Mas agora as mulheres já fazem parte do ministério cotidiano de Jesus Cristo. Aliás, são elas as mulheres mais persistentes que eu já vi na minha vida. Aliás, no momento mais crítico da vida de Jesus Cristo,
Os homens ficaram reclusos no cenáculo, ficando ali atemorizados, mas aos pés da cruz até Jesus Cristo expirar, lá estavam as mulheres. Quando Jesus Cristo foi colocado num sepulcro, 2 homens, como era o direito daquele tempo e a cultura, foram tirar Jesus da cruz. Mas olhando bem de perto onde Jesus foi colocado no sepulcro novo de José de Arimateia, lá estavam as mulheres. No dia da ressurreição, lá estão vocês de novo. Aliás, no dia da ressurreição tinha que estar vocês. Toda mulher é curiosa. Lá no dia da ressurreição foram lá para ver, na verdade, conferir tudo aquilo de perto. São as mulheres. Mas agora, Jesus Cristo já subiu aos céus. A igreja de Cristo Jesus começa a se organizar na face da terra. E agora, naquela cidade de Jope, havia uma mulher chamada Dorcas. Originalmente no aramaico chamado de Tabita ou Tabita. A cultura diz que aquela mulher era realmente uma pessoa extraordinária. Ela costurava para as pessoas necessitadas e dava esmola aos mais pobres. Dorcas é um exemplo de fé, Tabita é um exemplo de fé. Mas eu gostaria de pensar com as irmãs nesse texto que acabei de ler, dizendo que Dorcas, ela fez mais do que costurar para fora, como dizem a linguagem nossa brasileira, costurar para fora, não é? Ela costurou a sua boa reputação. Dorcas, uma mulher que costurou a sua boa reputação. Eu sei que algumas de vocês não sabem costurar. Algumas também não sabem cozinhar. Eu sei porque os esposos sempre dizem: pastor, quando você for lá em casa nós vamos comer uma pizza. Estou brincando com vocês, meninas. Mas Dorcas foi uma mulher que costurou a sua reputação. Minhas irmãs, posso chamá-las hoje de costureiras e convidar vocês a costurar a boa reputação de uma mulher de Deus, de uma mulher cristã. Eu gosto muito de Dorcas porque ela se torna um exemplo, não por conta da sua ressurreição, mas da obra que ela fez antes de morrer. Mas veja o que a igreja fez com essa mulher. Irmãos, na cultura judaica, se você bateu as botas, saiu dessa para melhor, saiu do andar de baixo e foi para o andar de cima, se você morreu, para um judeu acabou tudo, te embrulha num pano e te leva para o sepulcro. Essa é a ordem, essa é a lei. O corpo se deteriora muito rápido. E se você demorar muito, enquanto o corpo deixa de ficar quente, se torna gelado, o corpo já está perdido e no momento ele se torna imundo na cultura judaica. Por isso, enquanto o corpo está quente, embrulha no pano e põe na sepultura. Tudo é muito rápido. Agora eu pergunto para os irmãos, por que será que essa mulher ao morrer, ela não foi embrulhada num pano e colocado direto num sepulcro? Por que ela foi levada para o andar superior da casa onde ela vivia? Você não acha isso curioso? A igreja parece que não aceitava a morte dela, por causa da obra, porque ela costurou mais do que roupas. Ela costurou uma reputação de uma mulher de Deus, uma mulher generosa. E eu quero te pedir, mulher de Deus, que você possa costurar uma boa reputação no lugar onde você vive, na cidade onde você vive, na sua comunidade, construindo uma boa reputação, como Dorcas construiu uma boa reputação. E foi muito bonito, a igreja tinha esperança da ressurreição dela. Por causa das boas obras, a igreja esperava que ela fosse levantada da morte para a vida. É por isso que ela foi colocada naquele lugar. Não há nenhum vestígio no texto de Atos dizendo que ela foi exumada para a sua sepultura. Normalmente se passava nos pés, nas mãos, derramava um óleo e colocava sobre o corpo da pessoa morta, colocava-se um bálsamo, um unguento, preparando para a sepultura. Com ela não. Pegaram aquela mulher e disseram: vamos colocar no andar de cima, porque essa mulher, as suas obras, a sua caridade é notória em toda a cidade de Jope. A cidade de Jope tinha naquele tempo provavelmente de 8 a 11 mil habitantes que viviam à beira-mar, num dos lugares mais lindos de Israel. Agora lembre-se, aquela mulher
ela costurou mais do que roupas, ela costurou a sua reputação. Meninas que acabaram de ficar em pé agora para aquela oração, por favor, mulheres, costurem uma boa reputação para você e para sua descendência. Pratique a generosidade. Seja uma mulher generosa. Nós temos aqui em nossa igreja, e começamos no ano passado um projeto, o projeto Dorcas. Você sabia disso? Que nós temos aqui na nossa igreja mulheres da nossa igreja e da comunidade que costuram roupas para as crianças que vivem nas ruas de São Paulo. É um dos ministérios mais bonitos de ver. Quando eu entro ali pela minha garagem, logo do lado, eu ouço as máquinas de costura costurando. Nós temos um irmão com olhinho puxado coreano, ele pega os retalhos no Paris, no Bom Retiro e traz para a nossa igreja. E esse é o combustível para que essas mulheres costurem para fora, para as crianças que estão jogadas nas ruas. Temos hoje mais de 16 bebezinhos vivendo debaixo das pontes na cidade de São Paulo. Algumas mulheres desta igreja que têm facilidade de costurar, já estão costurando estas roupas. É um genuíno ministério Dorcas em nossa igreja. Quando eu ouço aquele barulho das máquinas funcionando, quando eu passo pela minha garagem ali atrás, eu me alegro. Quantas vezes eu olho pelo vidro e vejo aquelas mulheres costurando para fora, para ajudar os necessitados. A inspiração dessas mulheres é uma mulher chamada Tabita ou Tabita, Dorcas de Deus, uma mulher que costurou uma boa reputação. Ah, queridas, como nesse tempo vocês têm muito. Eu digo porque eu sou pai, sou esposo, sou pastor, e eu digo que esta geração tem muito. Por favor, doe mais do que você tem. Minha irmã, aquela calça jeans que você acha que você não vai entrar mais, doe. Eu sei que muitas vezes uma calça jeans é um desafio para uma mulher. No próximo regime que ela vai praticar, minha irmã, largue disso. Seja doadora. Doe. E por favor, costure. Saia pelas ruas de São Paulo, distribua lanche, isso emagrece. Pratique a caridade. Ah, servas do Deus Altíssimo, elas têm compromisso com o Mestre, por isso costuram boa reputação. Minhas irmãs, amem ao Senhor, por favor, pratiquem isso. Mas por favor, tenha boas ações na sua vida, seja generosa. Uma das figuras mais lindas, e já compartilhei ao longo desses anos que sou pastor aqui, uma das coisas que sempre mexeu muito com o meu coração, sempre foi a minha mãe. Eu me lembro da minha mãe fazendo um serviço dos mais incríveis. Lá em casa, logo que as manteigas, as margarinas começaram a ter potes grandes, minha mãe comprava as margarinas com aquele pote grande. E quantas vezes eu via a minha mãe num trabalho terrível, colocando água quente dentro daqueles vasilhames e lavando tudo aquilo e deixando separado, porque sempre alguém ia bater na porta da nossa casa e minha mãe dava a nossa comida também para as pessoas que batiam na porta de casa. Ela separava o arroz, o feijão, colocava uma mistura e quando a pessoa chegava ela dava fechadinha. E eu me lembro de quantas e quantas vezes ela saía catando pelos comércios quando tinha lá uma colher, um garfinho descartável, uma faquinha descartável. Minha mãe limpava no fim da refeição e guardava na bolsa. Eu me lembro um dia que meus irmãos disseram: mãe, não faz isso, é feio. Ela disse assim: é feio para você, meu filho, mas para as pessoas que vão na porta da nossa casa para comer uma comidinha, é lindo demais. O exemplo de caridade, de bondade, eu sempre vi na minha mãe. Eu aprendi com ela a ser generoso. Eu espero que você, mulher, seja generosa para dar exemplo para a sua descendência sobre a face da terra, costurando uma boa reputação para você e para os seus filhos. Toda mulher de Deus tem que ser generosa. Dorcas assistia os necessitados nas suas necessidades. É muito bonito ver isso na vida de uma mulher. Por favor, menina, abra janelas de possibilidade para você ser mais útil na sua comunidade, no lugar onde você vive.
Hoje mesmo eu vi uma mulher colocando roupas naqueles quadrados grandes lá, naqueles carrinhos enormes que a gente tem em um mantimento, em outro a gente coloca a roupa. Eu pude ver hoje, terminando de dar aula para as mulheres, eu saí, fui subindo a Avenida Boas Novas e já vi uma mulher apanhando uma sacola e colocando ali dentro. Eu pude abraçar aquela mulher e dizer: minha irmã, muito obrigado, porque estas roupas serão separadas. Se precisar costurar, colocar um botão, alguma coisa, nós vamos fazer tudo isto. Vamos colocar em saquinhos como se fosse numa boutique. Depois de lavada e passada, a gente coloca dentro do saquinho, com o número da roupa e tudo. Porque pobre também tem número, veste roupa com número. E merece o melhor. Quantas vezes as mulheres dizem: pastor, não tem condição as pessoas trazer determinadas roupas, tudo embolada, suja, fedendo mal, como se fosse dar resto para pobre. Não. Nós nem Dorcas fazemos isso, sabe por quê? A gente dá o melhor que a gente tem para os outros. A gente dá o melhor que nós temos. E aí construímos uma boa reputação. Costuramos uma boa reputação. Dorcas era assim. Como existem grandes oportunidades para nós praticarmos o amor, a caridade dentro do ambiente de igreja. É um dos grandes momentos da vida da nossa igreja. Agora mesmo estamos tão empolgados com a costura que já mandamos a ação social lá para o fundo. Construímos um galpão, um lugar bem amplo, onde nós pensávamos que poderíamos usar para várias coisas. Limpamos tudo aquilo, vamos deixar tudo pronto e as mulheres vão vir aqui para costurar mais, porque a gente descobre que fazer roupa para as crianças funciona, e funciona muito bem. E, aliás, eu quero dizer aqui deste púlpito que nossa igreja é uma igreja muito generosa. A quantidade de roupas que nós temos nesta igreja, a gente não consegue distribuir. Mesmo fazendo os bazares chiques, como elas dizem, da ação social, ou os bazares da Pichincha, nós não conseguimos dar vazão à quantidade de roupas que nós temos. A maioria vem, claro, de vocês, mas 40% sabe de onde vem? Vem da nossa comunidade. As pessoas deixam aqui alimentos e roupas porque sabem que esta igreja distribui de fato aos necessitados. Essa é a boa reputação que a nossa igreja tem alcançado nesta comunidade. Tanto é que nesta semana, a maioria das roupas que nos chegaram vieram de fora da igreja. Porque eles sabem que a Igreja Boas Novas faz uma obra social séria e relevante. Que possamos ser conhecidos assim, e que você, mulher, aceite o desafio do pastor na manhã desse dia. Costure uma boa reputação para você e para sua descendência. É óbvio, sempre teremos entre nós os pobres. Jesus ensinou isto. Haverá sempre desigualdade no mundo. E é nesse momento que entra os seus filhos, mulher. Incentive os seus filhos a cuidar da justiça social. Como precisamos de pessoas que lutem pela justiça, pela igualdade. E quem sabe você não conseguiu, minha irmã, mas quem sabe os seus filhos serão juízes, promotores, advogados ilustres, advogadas, promotoras, juízas, e que exercerão justiça nesta cidade, igualdade. E este mundo será abençoado por Deus, porque mais do que distribuir roupas, nós queremos construir possibilidades na vida das pessoas. E eu agradeço muito a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado. E louvamos a Deus pelas pessoas que podem ser alcançadas todos os meses. Alguns meses atrás ainda uma senhora me disse: pastor, sou pobre há 16 anos. Eu disse: como que você sabe dessa data? Porque faz 16 anos que eu venho nesta igreja para poder ter subsistência para mim e para o neto, que hoje tem 19 anos. Construindo vidas. Dorcas era conhecida pelas esmolas e pelas roupas que dava e costurava para os outros. O conceito de costureira naquele tempo dizia a respeito de um dos panos mais cobiçados daquele tempo, era púrpura. Toda mulher que era chamada de costureira,
ela costurava para alguém que podia comprar a púrpura, que era o tecido mais procurado daquele tempo. Vocês se lembram que uma outra mulher no Novo Testamento vai ser alcançada pela fé, e ela era conhecida como uma vendedora de púrpura. Provavelmente esta mulher lutava com duas coisas: costurava para fora, como o brasileiro diz, quem sabe costurando as mulheres mais nobres de Jope, mas ao mesmo tempo ela costurava para as pessoas que ela mais amava, as pessoas que não podiam se vestir de púrpura. Por favor, mulher, abra possibilidades da tua alma, de você exercitar a misericórdia, a bênção sobre a vida dos outros. Hoje na cidade de São Paulo há uma discussão fervorosa a respeito de ministério, de misericórdia e de unidade na cidade de São Paulo. Eu participei do primeiro encontro semanas atrás. Foi um grande encontro. Irmãos norte-americanos vieram ensinar como as igrejas podem se unir para erradicar a miséria da cidade de São Paulo. Como eles conseguiram na cidade deles em Atlanta, e como nós podemos conseguir na nossa cidade, fazendo uma obra de unidade e ao mesmo tempo uma obra de misericórdia para com os necessitados. Toda a matéria-prima daquela conversa, toda a teologia estudada diz respeito a este fato. Mas nada transcende uma mulher que é guardiã da sua casa e ensina os seus filhos a serem bondosos e generosos, sempre olhando pelas causas dos que necessitam. Porque nós não precisamos ir longe, mulheres. Dentro da nossa família mesmo, existem pessoas carentes e necessitadas, que temos que exercitar o nosso amor e o nosso carinho para com eles. Eu sei que muitas vezes a gente diz: aquele parente lá tem braço curto, trabalha pouco, e a sua família passa necessidade. Se a família passa necessidade, ajude. Porque Deus não está preocupado com o braço curto do fulano. Deus está preocupado com bocas que precisam comer e se alimentar. Seja bondoso e carinhoso, porque uma serva de Deus, ainda depois de morta, o seu testemunho continua falando, e falando muito sério. Eu quero perguntar para a irmã, se você no seu coração, se quando você partir, o que os seus filhos, o que a sua igreja vai escrever na sua lápide? Porque morrer, todos nós vamos morrer. Qual é a herança? Qual é a reputação que você vai deixar como mulher? Nessa reflexão do Dia Internacional da Mulher. Eu espero que de coração você construa uma reputação que, quem sabe, seus filhos vão escrever. A semelhança de Dorcas. Dorme aqui uma mulher que construiu a sua reputação em meio aos pobres e necessitados dessa cidade de São Paulo. Eu sei que as mulheres hoje são executivas, estão andando de um lado para o outro nesta cidade, mas todos nós vamos deixar este mundo. Qual é a herança que você vai deixar? Não faz muito tempo lá em casa nós estamos falando a respeito do céu, e uma das minhas filhas me disse assim: pai, elas disseram assim: pai, o senhor é pregador, o senhor não devia morrer, o senhor devia continuar sempre pregando. Eu falei: mas eu vou embora dia destes, eu não sei a respeito dos meus dias já estão contados na mão do meu bom Senhor e Salvador. E eu falei: filhos, quando o papai morrer, eu quero pedir que vocês coloquem lá, não precisa colocar meu nome, não precisa colocar nada de mim na sepultura, só coloque lá que o semeador saiu a semear. Porque a reputação que Deus pediu para que eu construísse foi de um pregador. Às vezes a gente faz mais do que isso, sendo pai, marido, administrando, cuidando. Mas para mim hoje, semear no teu coração, mulher, que você possa ser igual Dorcas e costurar para você uma boa reputação. Eu quero te desafiar hoje. Aqui é a inscrição da tua lápide. Não esteja glorificando você e os teus feitos,
mas glorificando as pessoas que você alcançou. A Bíblia diz que aquele que vive para si, morre para si. Mas aquele que dá a sua vida pelos outros, vive para a eternidade. Por favor, irmãs, ao pegar uma roupa hoje à noite para vir para o culto da noite, eu sei que você gosta de roupas bem costuradas. Eu quero que você olhar para uma roupa hoje que você se lembre de Dorcas. Uma mulher que costurou para ela, para a elite da cidade de Jope, mas vestiu também os pobres e os necessitados. E no dia que aquela mulher morreu, ninguém queria que ela fosse embora. Todos os cristãos disseram: ela é tão caridosa, ela tem tão boa reputação, que Deus vai ressuscitá-la. Os cristãos não tiveram dúvida. Chame Pedro. Chame Pedro. E eu fico imaginando aqueles dois homens que foram chamar Pedro. Há uma tradição que diz que foram 3 homens. Eu imagino a conversa de Pedro e esses homens de Lida para Jope. A conversa era assim: Pedro, havia na nossa cidade uma coluna erguida, o nome dela Dorcas. Pedro, essa mulher era conhecida porque ela construiu uma boa reputação ao longo desses anos. Desde que ela entregou a vida a Jesus Cristo, ela decidiu costurar para a alta sociedade, costurar para ela, para a sua família, mas vestir os pobres e os necessitados. Pedro, a esperança da igreja em Jope é que uma mulher dessa não morra, mas que ela possa viver mais, para continuar dando o maior testemunho que existe na igreja de Jope, de uma mulher que costurou uma boa reputação. Foi tudo isso que Pedro ouviu no caminho. Quem sabe o próprio Pedro chegou outras vezes nessa cidade, afinal ele tinha um amigo chamado Simão Curtidor, e quem sabe essa mulher dava uma olhadinha para Pedro e disse assim: Pedro, eu vou te costurar uma nova túnica, para que quando você sair pregando o evangelho, Pedro, você tenha uma túnica nova. E você me dá a tua túnica velha, porque eu vou lavar e eu vou dar para alguém que precisa de uma túnica igual à tua. Quem sabe Pedro já conhecesse ela. A Bíblia não nos fala nada, mas a gente pode imaginar. E aqueles homens foram dizendo: Pedro, ela não merecia morrer. Ela deveria viver, porque em toda a cidade não há uma pessoa mais justa do que aquela mulher. E a palavra de Deus diz que Pedro, chegando, foi ao lugar alto, onde raramente se colocava alguém morto. Na casa de todo judeu havia o lugar baixo, onde se cozinhava, onde no inverno se colocava os animais para dentro. Ali era o lugar público. Mas não, ela foi colocada num lugar alto. Eu creio de coração que mulheres que constroem uma boa reputação e costuram uma boa reputação, irmãs, elas devem ser colocadas num lugar alto. Elas devem ser elogiadas pela obra que elas realizam. Pela obra que elas realizam. Pedro subiu ao lugar alto. Pediu para que todos se retirassem dali. Pedro se ajoelhou e orou e disse: Deus, traz de volta essa mulher, porque quem sabe existe alguma roupa que precisa ser ainda costurada. A obra está inacabada, Deus. Permita que esta serva tua conclua a obra que ela começou. E a Bíblia diz que Deus deu permissão, e foi ali operada ressuscitação. Porque ressurreição só um teve, mas ressuscitação vários passaram pela ressuscitação. E a Bíblia diz que Pedro, tomando-a pela mão, disse: Tabita, o Senhor é contigo. Você morreu, mas Deus te deu vida. Volte para sua casa e termine a obra que você ainda não concluiu. Porque Dorcas foi uma mulher que costurou uma boa reputação. Vamos orar. Deus eterno, nesse Dia Internacional da Mulher, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe as tuas filhas.
Pai de amor, que elas possam ser um lembrete divino do Senhor dentro dos nossos lares, de que a obra está inacabada e que a obra precisa ser concluída. Pai de amor, eu me alegro porque até mesmo quando as tuas servas nos deixarem, cremos na ressurreição e sabemos que um dia Jesus Cristo vem para nos buscar, e aquelas que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Mas Pai, te agradecemos pelo exemplo de Dorcas, a Tabita dos gregos, a Dorca dos judeus. Mas Pai, são pessoas ilustres que têm que povoar as nossas mentes e desafiar as tuas filhas a que, a partir de hoje, sejam elas mais generosas, mais bondosas, que elas aprendam a repartir. E se nessa cidade, este grupo que está aqui na frente, esse grupo feminino, começar hoje repartindo, Pai de amor, eu sei de uma coisa: esta cidade será impactada. Porque o que essa cidade mais precisa, cidade problemática, cheia de contrastes, uma cidade decaída como São Paulo, ela vai parar para ver mulheres que neste tempo se levante dentro da tua igreja para fazer diferença entre os pobres e os necessitados desta cidade. Pai de amor, isto será suficiente para impactar uma cidade. E eu te peço, ó Deus, que cada uma destas meninas, cada uma destas jovens, cada uma dessas jovens casadas, que as senhoras de nossa igreja e que as mulheres mais idosas de nossa igreja sejam para todo o grupo masculino desta igreja uma permanente inspiração. E eu te peço, ó Deus, como pastor desta igreja, que nesta igreja haja muitas Dorcas que estejam costurando para o futuro uma boa reputação. Esta, Pai, é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridas mulheres, que Deus as abençoe. Que o seu marido aí do lado possa pagar um lanche para você hoje. Tá bom? Vão em paz. Que Deus as abençoe. E até logo mais à noite, quando vamos continuar falando de um coração agradecido. Venha para a bênção de Deus hoje à noite. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.